Deus agiu a favor do seu povo com grande poder e misericórdia. Esse é o estudo de número 844 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O nosso Deus agiu e continua agindo a favor do seu povo, a favor daqueles que confiam em seu grande e imensurável poder. Vamos ao nosso tema: a atuação da portentosa força de Deus. O nosso texto base está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Portentosa significa maravilhosa, extraordinária, miraculosa. E Deus, ele se revelou aos homens e se revela através do seu nome, para que possamos o conhecer. E um dos nomes do nosso Deus é El Shaddai. Gênesis 17:1, nós vemos que está escrito que quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se íntegro. Tem outras versões que falam: e seja perfeito. Quando Deus se apresenta como eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está falando que eu sou o El Shaddai. Deus, ele se apresentou a Abraão e nós vemos como Deus cuidou de Abraão, como Deus agiu na vida de Abraão e como Deus fortaleceu a Abraão. Deus se apresentou também a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 35, verso 11 diz: Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é o Deus a quem nós servimos. Isaac, quando ele abençoou Jacó e pediu para Jacó fugir lá para Padã Arã, ele reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso. Gênesis no capítulo 28, verso 3, que é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. O nosso Deus, ele é abençoador, assim como ele abençoou o povo de Israel, como ele abençoou a Jacó, ele continua sendo abençoador e nos abençoa. E o Senhor, ele disse para Moisés também que ele é o Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 6, verso 3, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido, mas eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, o Deus que agiu, e Moisés também ia conhecer a força do Senhor, quando Deus disse para Moisés que era através da sua poderosa mão que ele tiraria o povo de Israel do Egito. Êxodo no capítulo 6, verso 1, então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Deus agiu lá no Egito, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito e Faraó mandou, na verdade, Faraó expulsou o povo de Israel lá do Egito.
Deus libertou o povo de Israel com mão forte e braço estendido. Atos no capítulo 13, verso 17 diz: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com um braço poderoso. Nosso Deus é todo poderoso. Ele agiu a favor do povo israelita. Ele abriu o mar e ele fez perecer o exército de Faraó, pois o nosso Deus, ele é o forte guerreiro. Ele é varão de guerra. Êxodo capítulo 15, o verso 3 e o verso 4 diz: o Senhor é o grande guerreiro, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Deus estava sendo exaltado. No cântico de Moisés, eles estavam reconhecendo que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um grande guerreiro, é varão de guerra. Nosso Deus Todo-Poderoso agiu e age, sabe fazendo o quê? Demonstrando sua portentosa força, pois ele é um Deus valente. Isaías 42, verso 13, nós vemos assim: o Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Como valente guerreiro, o nosso Deus guerreia as nossas batalhas. Nós vamos nos lembrar como ele agiu contra os filhos de Moabe, de Amon e os da montanha de Seir, que se uniram formando um numeroso exército para lutar contra o rei Josafá. Mas Josafá, ao tomar conhecimento que esse numeroso, esse grandioso exército estava vindo para batalhar contra eles, ele teve medo. E a atitude de Josafá, sabe qual foi? Foi clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Ele orou, ele jejuou, e vamos ver a oração dele em 2 Crônicas capítulo 20, verso 6, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. O próprio rei Josafá, rei de Judá, está reconhecendo que ninguém pode resistir ao nosso Deus, porque nas mãos do Senhor há força e poder. Ele reconheceu que neles, seres humanos, não tinha força para resistir a este tão grande exército. E ainda Josafá mostrou para o Senhor que eles dependiam da ação poderosa dele. 2 Crônicas capítulo 20, verso 12, ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, diante daquela adversidade, diante daquela eminente derrota que Josafá sofreria se ele fosse batalhar contra aquele grande exército. Ah, Josafá tomou a decisão correta. Ele mostrou para o Senhor que eles dependiam do Senhor, que os olhos deles estavam voltados para o Senhor, porque no Senhor há força e poder. O rei Josafá e o povo de Judá viram a ação da portentosa força do Senhor, pois eles não precisaram batalhar com armas, mas eles dependeram do Senhor, eles confiaram no Senhor. 2 Crônicas capítulo 20, verso 17, olha o que Deus falou para eles: não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém,
não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Eles deveriam confiar no Senhor, eles deveriam continuar dependendo do Senhor, porque o Senhor que fez a promessa é o Senhor Todo-Poderoso, é Ele que iria agir, e eles confiaram, e Deus agiu. Aquele grande exército, eles pereceram porque foi Deus que deu a vitória ao rei Josafá. Tem outra história que a Bíblia nos conta, que Deus agiu usando tanto a Baraque como a Débora, quando o rei Jabim, o rei de Canaã, e Sísera, capitão do seu exército, oprimia o povo de Israel. Juízes capítulo 4, verso 6 e o verso 7, certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulão, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com Sísera, o chefe dos exércitos de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. A promessa que Deus mandou Débora falar para Baraque: Baraque, levanta-te e vai e peleje lá no rio Quizon, porque Deus vai mandar Jabim com todo o exército dele e Sísera, que estão afrontando o próprio Deus. E foi lá no ribeiro de Quizon que o Deus Todo-Poderoso atuou. O Deus soberano mostrou através da sua portentosa força. Ele usou a natureza. Juízes capítulo 5, verso 20 e verso 21. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força lá no ribeiro de Quizon, aonde Deus atraiu Sísera, Jabim e o exército deles. Deus tratou com eles, com aquele poderoso exército lá. Os soldados foram mortos, morreram pela força do ribeiro de Quizon. Deus agiu. Sísera fugiu e ele foi morto por uma mulher. Iael, para vergonha dele, ele foi morto por uma mulher, porque era assim que acontecia. Se uma mulher matasse um capitão do exército, era vergonha para aquele capitão e toda a sua família. Juízes no capítulo 5, verso 24, no canto de Débora, ela fala: bendito seja entre as mulheres Iael, mulher de Éber o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Nesse cântico de Débora, Débora exaltou a portentosa força do Senhor. Débora mostra como o Senhor destruiu os inimigos dele. E eu quero ainda nesse estudo trazer à nossa memória a ação da portentosa força do Senhor, parando o universo, sabe para quê? Para dar vitória ao povo de Israel, ouvindo e respondendo a oração de Josué. Josué no capítulo 10, o verso 13 e o verso 14, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Zasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha o poder de Deus, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor mostrava a portentosa força dele, a maravilhosa, extraordinária força dele ao povo de Israel. O povo israelita, ele estava na liderança de Josué. O povo gibeonita tinha feito aliança com Israel. Quando um grande exército se uniu, era o exército de 5
reis que se uniram. Eles se uniram para pelejarem contra Gibeão. Quando eles ouviram que Gibeão tinha feito acordo com Josué, eles se uniram. Mas os gibeonitas pediram socorro para Israel e Deus pelejou com eles e eles ganharam a batalha. Deus mostrou a portentosa força dele, porque o nosso Deus é poderoso. Deus marcha na grandeza da sua força. Deus age a favor do seu povo. Isaías 63, verso 1 ainda nos mostra: quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas fulgurantes, mas manchadas de vermelho? Quem é este que envolto em um esplendoroso manto marcha a passos largos na grandeza de sua força? Sou eu que promovo o direito, eu que sou poderoso para salvar. Nosso Deus é poderoso para salvar. Nosso Deus, ele é justo. Nosso Deus, ele é reto. Nosso Deus é poderoso, aleluias! E Moisés, ele ensinou ao povo israelita os estatutos do Senhor. Ele ensinou ao povo de Israel que deveriam obedecer a Deus, deveriam não se afastar de Deus. Ele ensinou ao povo que eles não poderiam se esquecer da atuação, da portentosa força de Deus a favor deles, os tirando do Egito. Deuteronômio capítulo 4, verso 34. Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação. Olha que tremendo, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor, diante dos vossos olhos. É o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus poderoso, é o Deus que age a nosso favor, é o Deus que batalha, ou batalha por nós, ou batalha conosco. E o rei Davi, ele reconheceu que o Senhor, ele cinge seus servos de força. No Salmo 18, verso 32 diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Tem outra versão que está aqui que diz assim: o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Davi, ele reconheceu que a força dele não era a dele, mas era do Senhor. E Davi, quando precisava, ele buscava se fortalecer no Senhor. Davi reconhece que o Senhor é a sua força, e Davi reconhece que o Senhor agiu a seu favor. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico eu louvarei. Olha o que Davi está mostrando. Ele tinha no Senhor segurança, proteção. Ele confiava no Senhor e recebia do Senhor o favor. Deus agia a favor dele. Eu vou começar a concluir. Deus agiu a favor do povo dele e é o mesmo Deus que age a nosso favor. Deus manifestou a sua poderosa força, nos redimindo, nos salvando, ressuscitando ao Senhor Jesus, enviando o Espírito Santo para habitar em nós, e nós somos fortalecidos no Senhor, nós somos revestidos de poder pelo Senhor, e através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos esta liberdade de estarmos na presença de Deus. Eu vou concluir com um versículo. É um versículo que traz esperança. É um versículo que nos mostra que o Senhor atua através da portentosa força, assim como atuou no passado, atua no presente e atuará no futuro. Vamos concluir com Isaías capítulo 64, verso 4, que diz:
Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. É muito importante você confiar no Senhor, você se fortalecer no Senhor, você se revestir do poder do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, faça seus comentários no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dá o seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.